Olá, vamos para mais um capítulo das Crônicas de São Francisco, e nós vamos para o capítulo 30. Da bela prédica que fizeram em Assis, São Francisco e Frei Rufino, quando pregaram nus. Andava o já mencionado Frei Rufino, possuindo ininterrupta contemplação, tão absorto em Deus que se tornou quase insensível e mudo. Raríssimas vezes falava, e por consequente, não tinha graça, nem a ousadia, nem a eloquência para pregar. E não obstante, São Francisco mandou uma vez que ele fosse a Assis e pregasse ao povo que Deus lhe inspirasse. Então Frei Rufino respondeu: Pai, reverendo, eu te rogo que me desculpes e não envies, porque, como bem sabes, não tenho a graça da pregação. E sou simples e idiota. E então disse São Francisco: como não obedecestes de pronto? Comando-te pela santa obediência, que nu como nasceste, vestido apenas de calção, vais a Assis, entres numa igreja nu e pregues ao povo. A esta ordem, Frei Rufino se despe, vai a Assis, entra numa igreja e, feita reverência ao altar, sobe no púlpito e começa a pregação. Isto vendo, as crianças e os homens começaram a rir e diziam: e não é que esses aí fazem tanta penitência que ficam tolos e fora de si? Neste meio tempo, São Francisco, meditando na pronta obediência de Frei Rufino, que era um dos mais nobres de Assis, homens, e na dura ordem que lhe dera, começou a repreender a si mesmo, dizendo: de onde te vem tamanha presunção, filhinho de Pietro Bernardone? Viu homúnculo de comandar a Frei Rufino, um dos homens mais nobres de Assis, que vai pregar nu ao povo como doido. Por Deus, hás de experimentar em ti o que ordenas aos outros. E de repente, no fervor do espírito, despe-se do mesmo jeito até ficar nu e vai a Assis, levando consigo Frei Leão para carregar o seu hábito e o de Frei Rufino. E vendo do mesmo jeito os homens de Assis, achincalharam-no, pensando que ele, Frei Rufino, tivesse endoidecido pelo excesso de penitência. Entra São Francisco na igreja, onde pregava Frei Rufino as seguintes palavras: caríssimos, fugi do mundo e não deixei o pecado, e deixai o pecado. Devolvei o que é dos outros. Se quereis desprezar o inferno, guardai os mandamentos de Deus. Deixai o pecado. Amando a Deus e ao próximo, se quereis ir ao céu, fazei penitência. Se quereis possuir o reino do céu. Então São Francisco escala o púlpito e nu começa a pregar tão maravilhosamente o desprezo do mundo, a santa penitência, a pobreza voluntária, o desejo do reino celestial e a nudez e o opróbio da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos quantos ouviam a pregação, homens e mulheres, em grandes multidões, começaram a chorar intensamente, com admirável devoção e coração compungido. E não apenas ali, mas toda a cidade de Assis houve aquele dia tanto choro pela paixão de Cristo, que jamais se vira semelhante. E assim, edificado e consolado o povo pelo ato de São Francisco e Frei Rufino, São Francisco vestiu outra vez a si e a Frei Rufino. E assim vestidos retornaram à residência da Porcíncula, louvando e glorificando a Deus por ter-lhes dado a graça de vencer a si mesmos, por desprezo de si e edificar as ovelhas de Cristo, pelo bom exemplo, bem como demonstrar quanto se deve desprezar o mundo. E naquele dia cresceu tanta devoção do povo por eles, que era tido por bem-aventurado quem pudesse tocar a orla de seu hábito.
Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Outra parte muito importante, um capítulo especial, que fala de renúncia, que nos remete às renúncias que a gente tem que ter das partes que vivemos, que são tão contundentes, aonde a gente se amarra tanto, e renunciar essas situações é muito difícil. É uma luta interna muito grande, você fala, não, não vou fazer isso, não vou renunciar a isso, eu não quero desapegar disso. E que esse capítulo nos mostra exatamente isso. É o contrário do apego. É o você desapegar realmente das coisas que te prendem a esse mundo, que te prendem à tua evolução, que te prendem a um caminho. Então, desapegue. Olhe as coisas com outro olhar. Renuncie aquilo que seja excesso ou que esteja te causando mal e você já sabe que te causa mal. Renuncie até aquilo que talvez que seja excesso, até que te faz bem, para você poder ter uma outra visão daquilo, para você até enxergar o excesso. Muitas vezes a gente tem que renunciar para a gente ver os excessos. Então, esse é um episódio que aconteceu que fala exatamente sobre isso. Quando ele fala do desprezo das coisas materiais, é dizer que há coisas mais bonitas do que a própria aparência. O ficar nu é estar como, simbolicamente, é estar como você chegou nessa terra, puro, limpo, purificado. E muitas vezes, para eu poder estar assim, eu tenho que me desnudar. Eu tenho que ficar nu de todas as carapaças que eu coloquei para poder trazer, através de mim, as coisas puras chegarem, as conexões de luz chegarem. Então, que possamos também nos despir daquilo que nos atrapalha, que possamos nos despir daquilo que é pesado, que possamos nos despir daquilo que não nos serve mais, para que a gente realmente possa deixar fluir através de nós a nossa essência e o divino que está contido em nós. Interpretem também da sua forma. Gratidão por mais esse capítulo junto com vocês. Paz e bem.